Ok. Foi? Irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela live aí, a gente viu que já tem bastante gente conectado no culto. Nós atrasamos um pouquinho o Santo Culto, porque nós estamos cheios de visitas de irmãos do ministério que estão reunidos junto de nós essa noite. Os músicos vão tocar um hino, então nós devemos começar o culto uns 5 minutinhos atrasados do normal. Porém, é uma noite de festa para todos nós, tem vários anciãos, cooperadores, diáconos, irmãs da piedade, irmãos encarregados de orquestra, e nós temos certeza que vamos ouvir muitos testemunhos bonitos e vamos glorificar a Deus, tá bom? Então continue já, desde já compartilhando a live aí, e avisa o povo de Deus que o culto já vai começar, daqui 5 minutinhos. Deus seja louvado. Amém.
nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a um santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, amados irmãos, como os irmãos bem sabem, que nós estamos num propósito de fazermos um mês de culto presencial direto, que começamos na última segunda-feira, para a nossa irmandade aqui em Alphaville e aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet através do YouTube e do Facebook, em virtude de o Senhor ter nos dado a graça de termos alcançado uma previsão de solução, porque ainda não foi resolvido, mas uma previsão de solução desta pandemia que estamos vivendo. Então nós estamos fazendo 30 dias de culto em ação de graças ao nosso Senhor. Hoje é um dia agendado para a nossa reunião ministerial. Estivemos reunidos com os nossos irmãos anciães e agora nós estamos com os demais irmãos do ministério. Os irmãos, nós faremos um culto, tentaremos fazer um culto com os irmãos, mas buscando comunhão com o Senhor, para que não falte sobre nós a presença do Santo Espírito de Deus. Então, neste culto, amados irmãos, nós convidamos a todos, dos hinos que iremos cantar, que possamos cantar do fundo, com toda a força que nós tivemos no nosso peito, para levar ao céu um louvor que seja agradável ao nosso Deus. E também na oração, nós estaremos, antes que o servo de Deus que ministrará a oração, nós estaremos por alguns minutos clamando a misericórdia do nosso Deus. Então os irmãos, as irmãs, vai entrando na comunhão, igreja, vai buscando comunhão com o Senhor, porque hoje pode ser o dia do seu milagre. Começamos esse culto, irmãos. Quem se sente, chame um hino. 3, 4, 1. Hino 341. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. Glória a Deus. Quem se sente, amados irmãos, irmãs, chamemos o hino. Hino 40, 40. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus verdadeiro, santo
Irmãos, a comunhão do culto está nos louvores, está nos hinos que cantamos, está nos hinos que tocamos. Aqui nós lemos clamando ao Deus eterno para nos ajudar, para seguir avante sem desanimar. Se tem alguém no meio de nós querendo desanimar, já sai com um sinal. O Senhor desperta o servo de Deus para pedir um hino que já vai falando com as nossas necessidades, irmãos. Em comunhão, vamos cantar para a oração o hino 233. 233. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem amados,
e queridos irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham pela internet, de perto, de longe, de outros lugares, de outros países, este momento nós iremos aos pés do Senhor clamar pela misericórdia do Mestre. E nós vamos, irmãos, por alguns minutos, clamar a misericórdia do nosso Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui entre nós nessa noite, que você veio carregando prova, deposita essa prova nesta oração aos pés do seu Deus. Mas confia que Deus é misericórdia, confia que Deus é perdão, confia que Deus vem e acode nós no dia da nossa aflição. Só que se nós ficarmos com a nossa boca fechada, irmãos, o louvor não sobe, o clamor não sobe. Então o servo de Deus que virá à frente orar pela igreja, ele irá aguardar alguns minutos e nós convidamos a igreja, clame pelo teu milagre, clame pelo que você espera, clame para que o Senhor faça novas coisas na sua vida. Nós estamos, irmãos, num templo feito por mãos de homens. Esse templo vazio é só um lugar, uma construção, mas quando nós nos reunimos, é como vai acendendo uma chama, uma faísca, e vai acendendo uma grande fogueira, e vai subindo, e nós cremos que com o clamor da igreja alcançaremos o trono da misericórdia do nosso Deus. A Irmandade está preparada, os nossos irmãos que veio para acompanhar a reunião, estamos preparados, irmãos, para levantar um clamor ao nosso Deus, para que enquanto nós clamamos aqui, o Senhor opera nas nossas casas também. Então, em comunhão, igreja, nós iremos apresentar nesta noite muitos pedidos que a Irmandade tem feito menção, por enfermidades, tribulações e causas, viagens, acidentados, família, testemunhados. Muitos dos nossos irmãos, irmão Adriel, também pedem os pedidos de oração. Tem muitos irmãos que estão por um fio de linha. E eles acompanham o culto online, esperando a misericórdia de Deus. Aleluia. Então peça por esses irmãos também, irmão Adriel. O Senhor pode fazer milagre aqui e onde eles estão nesse momento também. A igreja crê, irmãos. A igreja está na comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. Então busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Vai Jesus, visitando, aleluia. Senhor, a tua igreja. Glória a Deus. Aleluia, Glória Senhor. A Jesus. Glória a Santo Deus. teu nome. Glória, glória, glória a Clama, Jesus. igreja, clama a Jesus. Glória a Deus. Entrega a Deus as tuas causas, entrega a Deus as tuas necessidades, entrega a Deus os teus anseios. Aleluia, Jesus. Ora, aleluia. Vai visitando, Senhor, tua igreja. Glória a Deus nas alturas. Vai tomando a tua igreja com poder, com glória, Senhor. Visita, Senhor, visita, Glória a visita. Jesus. Visita, Senhor, visita, Glória a visita, Jesus. Senhor, a tua igreja. Glória a Jesus, Pai das luzes, leão da tribo de Judá. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória ao teu nome. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor, com o teu poder, Glória a Senhor. Jesus. Vai derramando o manto do teu Espírito sobre essa igreja nesta noite, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai soltando, Senhor, tua igreja.
Aleluia, glória a Jesus. Vai, Senhor, entrando. Aleluia, no meio do teu povo nesta noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Quebra, Senhor, a corrente. Quebra, Senhor, os cadeados. Vai soltando a tua igreja, Senhor, para te glorificar. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coloca o cântico novo nesta noite. Renova a tua igreja nesta noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Alamanaia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 Jesus. Alamanaia, ali, 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 Jesus. Alamanaia, Jesus. Aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus dos céus, e também dentro dos nossos corações, os nossos joelhos se prostram, humilhados aos teus pés nessa noite. Está escrito, Senhor, que todo joelho se prostrará diante de Ti. E estamos aqui, Senhor Deus, porque, aleluia, a Tua misericórdia nos trouxe aqui para oferecer um culto de adoração ao Teu santo e glorioso nome. Te agradecemos, Senhor, porque já cantamos 3 hinos, a qual temos a certeza viva dentro do nosso coração, e já tem chegado diante do Teu memorial de glória. Como resposta, Senhor, do nosso louvor e aceitação do mesmo, Tu tem respondido com fogo, como no passado Tu sempre respondeu com fogo no meio do Teu povo. E com nós hoje não tem sido diferente. O fogo do Teu Espírito já tem visitado o nosso coração e a nossa alma, e nós já podemos sentir, Senhor, aleluia, o refrigério do Teu Espírito, aleluia, visitando o nosso coração. Te pedimos nesta noite, Senhor, perdoa nossas faltas, perdoe os nossos erros, perdoa as nossas imperfeições, seja por palavras ou por obra. Perdoa-nos por amor do Teu santo nome. Tu conhece cada coração em que entrou aqui dentro nesta noite. Tu conhece cada filho Teu, cada filha Tua que entrou aqui. Olha nós, Senhor Deus, o nosso coração e o nosso desejo é de acertar e de fazer a Tua vontade. Como o apóstolo Paulo disse, Senhor, aleluia, que o bem que nós queremos fazer não conseguimos, mas o mal está sempre diante de nós. E certa feita, glória a Deus, no auge, Senhor Deus, o reconhecimento, aleluia, Senhor Deus, que Paulo reconhecendo é que ainda estava, Senhor Deus, nesse corpo carnal, e sentindo, Senhor Deus, a guerra, a luta do corpo, disse num clamor bem alto: Deus, quem nos livrará do corpo desta morte? Aleluia, porque sabemos que nada de bom, Senhor, olha, podemos gerar se não for de Ti. Então nós acreditamos que nesse momento, o glória que sai da nossa boca, o aleluia que sai da nossa boca, olha, não é fruto do homem, olha, não é fruto, Senhor, da carne, olha, mas é do Teu Espírito Santo que visita nós. Olha, então glória já sai, o aleluia já sai, a linguagem que estava presa já sai. Olha, porque aonde Tu chega a liberdade, aonde Tu chega, Senhor Deus, o que é escuridão tem que se afastar, o que está fechado tem que ser aberto, o cadeado que está prendendo tem que ser solto. Olha, o Teu nome nós Te glorificaremos. Olha, Te damos graças, Senhor, por tudo o quanto Tu tem feito na nossa vida até aqui neste culto. Senhor Deus de misericórdia, nós sabemos que não basta simplesmente nós estarmos aqui. Nós entendemos, Senhor Deus, que não basta simplesmente estarmos aqui. A Tua palavra, Senhor Deus, nos revela
Um dia uma mulher, Senhor Deus, que fazia muito tempo que estava enferma com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus bens, as suas fazendas. Glória a Deus. E nada adiantou. Mas ela ouviu falar em Jesus, aquele que nos foi revelado, e que ele fazia o milagre, que ele operava a maravilha, que por onde ele passava, o paralítico andava, por onde ele passava, o cego enxergava, por onde ele andava, os demônios o sujeitavam, a libertação, até o morto era ressuscitado. Lamanaia, Jesus. Comunhão, igreja. Glória a Deus, porque hoje é dia de milagre dentro dessa casa, nesta noite. Glória a Deus. E sabemos que por onde Jesus passava, uma grande multidão o cercava. Glória a Deus. E era uma multidão que apertava o Senhor daqui, outros apertavam dali. Os discípulos em volta, mas aquela mulher colocou no teu coração, aleluia, o nome do Senhor, que se ela chegasse até o Senhor e tocasse na orla dele, ela receberia o milagre que ela precisava. Glória a Deus. Era grande a multidão, muitos relando, muitos tocando no Senhor. Aleluia, mas aleluia o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas quando aquela mulher chegou e tocou no Senhor, o Senhor Jesus parou na hora, olhou para os discípulos e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Glória a Deus. A multidão era grande, cercava o Senhor. Aleluia, tocava no Senhor, mas não tocava com fé. Mas de repente chegou uma mulher no meio da multidão. A palavra diz que ela foi se arrastando por baixo, porque a orla do vestido é embaixo. Ela tocou com fé, e quando ela tocou, o milagre ela alcançou. E nesta noite, igreja, dá glória a Deus nessa noite. Aleluia, não cessa de dar glória ao teu Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Olha, porque se você tocar na orla do seu Senhor nesta noite, o que é impossível para o homem, o que é impossível para você, aleluia, Deus vai fazer na tua vida, e você vai glorificar o nome do teu Deus. Então glorifica o nome do teu Deus essa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo. Apresentamos nessa noite todos os pedidos de oração. Quem pediu, Senhor Deus, é porque confia no milagre, é porque confia, Senhor Deus, no teu poder, que o teu poder não diminuiu. Então opera, Senhor, nos pedidos nesta noite, Pai. Também, Senhor Deus, tem um pedido especial, Senhor. Aleluia, o nome do Senhor que o teu servo veio dizendo aqui agora. Pai santo e justo, se encontra enfermo, mas em ti está a libertação. Passa lá agora, Senhor, com o milagre. Coloque em liberdade e nós vamos te glorificar. Tem os nossos irmãos também que estão nos assistindo, Senhor. Está lá do outro lado, ou do outro lado do país, da cidade, aleluia, do estado, Senhor, precisando de ti. Aleluia, nossa fé e comunhão nesta noite, a mesma visitação que nos visita aqui nesta noite, Senhor. Passa lá também, Senhor. Aleluia, passa no exterior, passa nos Estados Unidos, passa na Inglaterra, passa, Senhor Deus, aleluia, aonde tiver que passar, opera o teu milagre, e o teu nome nós vamos te glorificar. Senhor Deus de misericórdia, manualmente nós te pedimos essa noite, manda do alto do reino da tua glória para nós a tua palavra. Vem falar com a nossa alma, Senhor. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é o bálsamo que consola, a tua palavra é o refrigério para a nossa alma, a tua palavra é a libertação que nós precisamos, a tua palavra, Senhor, é a chave que abre a porta que está fechada.
nada. A tua palavra é aquela que arranca a alma do abismo e coloca para cantar. A tua palavra, Senhor Deus, aleluia, arranca, Senhor, aleluia, do nada, Senhor, do anonimato e coloca, Senhor Deus, para te servir nessa terra. Então passa nesta noite, Senhor, olha por essa palavra nos becos, nos valados, ali nas vielas, aleluia, onde a sua palavra então opera o milagre, Senhor, e o teu nome nós vamos glorificar. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a ao Jesus, Criador eterno, aleluia. aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Jesus, Aleluia. aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Glória a Jesus. bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, Glória a Deus, aleluia. Jesus. Clama, igreja. Glória a Deus. Clama, Jesus, pra vocês verem como nós estamos ruins de oração, igreja. Demorou um pouquinho a oração, a comunhão foi embora. Cadê os crentes de oração? Glória a Jesus. Cadê o ministério que ora pela igreja? Alamanai a Jesus. Cadê a revelação? Cadê a comunhão? Cadê os dons de Deus manifestos na igreja? Glória Abre a a tua boca e dá glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Alamanai, Glória, glória, glória. Alamanai, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Continua operando na tua igreja, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Criador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem se sente, irmãos, um hino? Hino 4. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Há entre nós, irmãos, quem achou que estava vindo só para mais um culto, irmão Adriel, mas vai sair daqui transformado por Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Entre nós, irmãos, há diversos irmãos que ocupam ministério na Congregação Cristã Apostólica, e nós temos prazer que esses irmãos contem, ainda que rapidamente, obras que o Senhor tem feito no meio de nós. Então a liberdade dos testemunhos nesta noite será cedida a esses irmãos, a qual o irmão Rodrigo irá coordenar. Pedimos a gentileza dos irmãos que façam o testemunho no microfone de baixo, porque na troca do irmão vai ser higienizado os microfones. É um cuidado a mais que devemos ter. Então pedimos essa gentileza de todos os nossos caríssimos irmãos. Há no testemunho poder de transformar também as nossas vidas. Então, você que está assistindo ao culto pela internet, a nós que estamos na igreja, comunhão, igreja. Vamos comer o que o Senhor vai dar para nós e não vamos deixar escapar nada. Estamos nessa comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nosso irmão Gilbert é ancião em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite pelo Senhor ter me chamado nas águas do Santo Batismo na idade de 12 anos. Com 14 anos o Senhor batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Dou graças a Deus pela esposa, pelo lar de paz e pelos 2 filhos ao qual o Senhor tem nos dado. Dou graças a Deus por muitas obras, muitos milagres. Dou graças a Deus pela boa viagem ao qual o Senhor preparou para estar junto com os irmãos na reunião e nesse culto. Irmãos, na comunhão, em rápidas palavras, também dou graças a Deus, porque o Senhor trouxe uma obra em frente, a qual o Senhor fez na vida da nossa irmã Maria. Irmãos, a nossa irmã Maria estava desenganada pela medicina, estava com câncer. Deus mandou a palavra e disse pela tua palavra que a enfermidade não era para a morte, e sim para o nome de Deus ser glorificado. Dou graças a Deus que todos os meses a serva de Deus fazia os teus exames. Aleluia, subia uma escada de um consultório. Um certo dia ela chegando, alguém atendeu ela e disse: olha, dona Maria, o doutor que te atende, hoje ele não pôde vir, mas ele deixou um doutor no lugar dele. Aleluia, ele vai te atender, glória a Deus. E o nome dele é doutor Gabriel. Dou graças a Deus que aquele doutor, olhando para a dona Maria, assinou um papel, olhou os seus, aleluia, os raios-x, os documentos, e disse para ela: dona Maria, eu estou assinando a tua alta, porque a senhora está curada, glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, ela foi embora contente, feliz pelo milagre que Deus tinha feito na tua vida. Aleluia, esqueceu a tua bolsa dentro do consultório daquele doutor, voltou para buscar aquela bolsa, e quando ela chegou, antes que ela subisse aquelas escadas, aleluia, o doutor, dono daquele consultório, já se encontrava, aleluia, lá embaixo, glória a Deus. Ela olhando para ele disse: doutor, eu vim aqui na parte da manhã, o senhor não estava, glória ao nome do Senhor. O senhor deixou um doutor por nome de doutor Gabriel, ele pediu os meus exames, eu mostrei, me deu alta e disse que eu estava curada, glória ao nome do Senhor, aleluia. Aquele doutor olhou para ela e falou: dona Maria, a senhora já deve estar delirando de tanta dor, nós não trabalha na parte da manhã, nós só trabalha na parte da tarde. Não, doutor, ainda por sinal eu deixei a minha bolsa dentro do teu consultório, então vamos lá ver se a tua bolsa estiver lá dentro. Alguma coisa aconteceu, glória a Deus. Quando abriu a porta do consultório, verdadeiramente a bolsa da irmã Maria estava no chão. Ele pediu os exames, olhou e disse: dona Maria, verdadeiramente a senhora está curada, mas chama a polícia, porque tem 3 pacientes minha que esse doutor Gabriel dá alta dentro do meu consultório. Deus mandou o anjo Gabriel, deu alta para a irmã Maria, o nome
nome de Deus está sendo glorificado. Dá glória a Deus nessa noite, igreja, porque o milagre você vai levar da mão de Deus. Por onde tem passado, trago, desejo levar a saudação da querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Próximo irmão que vai testemunhar, nosso irmão Isaac, é ancião em Limeira, interior de São Paulo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos hoje, nesse dia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Provas não têm faltado na nossa vida, mas a misericórdia de Deus também não tem faltado. O Senhor traz em frente uma obra para contar para os irmãos, para mostrar como o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes da nossa vida, irmão. Isso aconteceu comigo mesmo na cidade de Limeira. Estava eu passando por uma prova financeira muito grande, que o único sapato que eu tinha para congregar abriu do lado, e eu não tinha condição para comprar nenhum sapato, irmãos. Às vezes alguém pode pensar, como alguém não tem condição de comprar um sapato? Mas às vezes acontece na vida do crente. E ali, irmão, certo dia eu saindo para congregar, eu falei assim: Senhor, eu sou o teu servo, estou indo atender um culto na tua obra, e o meu sapato está parecendo a boca de um jacaré, está aberto do lado. Tenho vergonha de dobrar o joelho para orar. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me concede um sapato, e eu vou agradecer o teu nome na terra. Agradeço a Deus, irmão, que naquele domingo fui congregar. E na segunda-feira, e quando eu cheguei do culto no domingo à noite, um irmão me ligou. Eu morava numa chácara. Ele falou dessa maneira para mim: irmão Isaac, passa aqui no meu serviço amanhã, porque ontem à tarde eu estava em casa e o Senhor tocou no meu coração que é para abençoar o irmão com uma quantia. Aleluia. Ali, irmãos, eu passei no serviço dele. Ele trabalhava de vigilante num banco. Aleluia, irmãos, o Senhor dá um dom a cada um. E esse irmão sempre foi meu companheiro, e ele falava que o Senhor tocava nele para abençoar os irmãos. Eu nunca entendi isso. Aleluia. Foi o irmão trabalha, pega do dinheiro dele e dá para os outros. Aleluia. E naquele dia o abençoado era eu. Ele pegou, irmão, um envelope todo assim grampeado e me entregou aquele envelope. Bendito o Cordeiro de Deus. Eu coloquei no bolso, conversei com ele mais um pouco e fui embora para o meu serviço, irmão. Eu estava montando um salão de cabeleireiro no centro de Limeira. Quando eu cheguei ali, irmão, naquele estabelecimento, eu abri o envelope. Dentro, irmão, do envelope tinha R$200, irmão. Aleluia. E para os irmãos ver, no sábado eu tinha ido ver o preço de um sapato. O sapato era R$200. Aleluia. E ali eu já dei glória para o nome do Senhor e já engrandeci o nome dele. Mas a fé do homem é testada na terra, irmão, porque nesse exato momento o homem que estava colocando o espelho, colocou o espelho. Quando ele foi receber, minha esposa foi pagar, aleluia, faltou R$100, aleluia, e eu peguei daquele R$200, arranquei R$100 e terminei de pagar o homem. Eu falei, glória a Deus por isso. Pelo menos o espelho está na parede. Mas o Senhor, irmão, quando Ele ouve o pedido de oração, quando Ele ouve, aleluia, o pedido de um crente na terra, e Ele promete e Ele cumpre na terra, aleluia. E aquele dia eu fiquei sem o sapato, não deu para comprar. Mas no outro dia o mesmo irmão me ligou, falou assim, irmão Isaac, o irmão passa aqui no meu serviço de novo, porque ontem o gerente do banco
banco passou aqui e falou se eu sabia de alguém que precisava de um sapato social de número 45. E eu lembrei do irmão, ele me deu o sapato e o sapato está aqui, é novo, e por irmão levar para sua casa. Aleluia. Irmão, eu dei glória para o nome do Senhor, porque o Senhor preparou dinheiro, eu precisei usar, mas o sapato ele preparou também para mim na terra. Aleluia, Deus, muita obra o Senhor fez na minha vida, irmão. Mais uma obra que eu vou contar para os irmãos rapidinho. Aleluia, ali na cidade de Limeira, eu buscava uns irmãos do outro lado da cidade para congregar. E um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, aleluia, o carro está sem óleo. Eu passei no posto e o carro não tem óleo. O frentista falou que está seco o motor. E ali entrou um temor em mim, irmão. Falei, se eu for buscar essa família, aleluia, o carro fundiu o motor, não tenho dinheiro para arrumar. Bendito o nome santo do Senhor. Mas aí eu falei, Senhor, eu vou buscar. Coloca a mão, não deixa o motor do meu carro fundir. Aleluia, porque eu preciso trabalhar na tua obra. Irmão, busquei a família, congregaram, aleluia, levei embora para casa, voltei para minha casa também. No outro dia nós fomos trabalhar, irmão. Primeiro dinheiro que nós pegou de corte, a minha esposa foi colocar óleo no carro. Irmão, você tem que crer no Deus que você serve, aleluia. Ela chegou, comprou 1 litro de óleo para pôr no carro, falou para o frentista, coloca esse óleo no carro porque está seco o motor. Irmão, pelo Senhor que habita no céu, o frentista tirou a vareta do motor e olhou, limpou e colocou de novo e tirou, falou, moça, não tem, o seu carro não está precisando de óleo, estava o máximo de óleo no motor do carro e o nome do Senhor está sendo glorificado na terra. O Senhor faz obra material e espiritual, irmão. E hoje a obra que eu contei aqui foi feita em pouca quantia. Mas aqui dentro tem gente que precisa de uma obra da parte do Senhor, e a quantia não é pouca não. Então o Senhor manda dizer para você, eu vou fazer uma obra na tua vida também. Do pouco eu faço muito, para o meu nome ser glorificado na tua boca. Aleluia, glória. Agradeço a Deus, irmão, por essa parte, por tudo que Ele tem feito na minha família, na minha casa e na minha vida. Dou graças a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o nosso irmão higieniza o microfone, o nosso irmão que vai testemunhar em seguida é o nosso irmão Alessandro, que é encarregado de orquestra de Votorantim, no interior de São Paulo. A Irmandade deve se lembrar que nós oramos muito para o netinho dele, que foi apresentado aqui pelo irmão N. Vamos ouvir o que Deus fez pelo bebê. Glória a Deus, aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Também agradeço a Deus nessa noite, pelo batismo, por o Senhor ter me chamado nas águas, pela minha família. E eu agradeço a Deus também, que Deus preparou um netinho. Ele fez, se não me engano, dia 18, agora ele fez 3 meses. E logo na primeira semana, na primeira consulta, foi constatado que ele estava com um sopro no coração. E eu agradeço a Deus, irmãos, que nós trouxemos aqui ele na igreja, pedimos para o irmão orar. E Deus preparou, e Deus permitiu, irmãos, ele fazer os exames. E eu agradeço a Deus nessa noite que o Senhor libertou ele por completo. Eu agradeço a Deus também que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Hoje vão para, eu acredito que 26 anos que o Senhor me chamou, o Senhor me permitiu de eu morar no seminário, e quando o Senhor permitiu de eu sair de eu estar naquele lugar, o Senhor começou a visitar o meu coração e mostrar algumas coisas diferentes, e Deus permitiu no meu coração de me chamar no Santo Batismo. Numa das férias que eu saí daquele seminário, o Senhor me chamou no Santo Batismo, a minha família me jogou na rua, morei cerca de 40 dias na rua e emagreci 26 quilos, irmão. E Deus falava para mim que Deus ia me abençoar com uma família, e que o Senhor que nunca mais ia permitir que eu passasse fome, irmãos. Eu agradeço a Deus que o tempo passou, Deus preparou uma família, Deus preparou filhos, Deus preparou que eu estudei, me preparou um bom emprego, graças a Deus, e Deus tem me abençoado muito. E nessa parte também eu pedi que o Senhor me abençoasse na questão do netinho, que era uma promessa dele. Eu agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
nosso irmão Antônio, que é ancião do bairro da Campinim, em São Roque, aqui interior de São Paulo, região de Sorocaba. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus pela preparação de estar aqui mais uma vez. Na verdade, o desejo do meu coração é estar aqui sempre, irmãos. Glória a Deus. Porque amo congregar neste lugar. Glória a Deus. Como sempre falo, aqui é a nossa central, né? É a mãe da obra de Deus. Sempre incentiva a minha irmandade estar congregado aqui, irmão. Glória a Deus. Como o Senhor Deus falou, Deus dá graça de atender em São Roque, como ancião também em Itapetininga, e numa cidade divisa do Paraná com o nome Itapirapuã Paulista. Irmãos, Deus fez tanto milagre na minha vida, irmãos, que eu estava aqui relembrando e perguntando para Deus: Senhor, que obra eu vou contar nesta noite, irmãos? E Deus me trouxe, irmãos, mediante o andamento do culto, Senhor me trouxe, irmãos, um milagre que para muitos é impossível, irmão, mas Deus fez na minha vida. Que o nosso Deus é um Deus que faz aparecer onde não tem, é um Deus que cria, irmãos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Essa obra, irmãos, já faz uma média de uns 30 anos que o Senhor fez esta obra na minha vida. Na época, irmãos, glória a Deus, louvado seja Deus, eu pai de muitos filhos, e um dia minha esposa falou para mim: Antônio, olha, dá um jeito, porque acabou tudo na nossa despensa. Irmãos, eu estava tocando uma obra, irmãos, em Araçoiaba da Serra, morava em Biúna, irmãos, e estava com Fusquinha na época, e o Fusquinha já estava quase já chegando na reserva, e da onde eu morava de Biúna para Araçoiaba, é uma média de quase que 100 quilômetros, irmãos. E ali eu falei para ela: olha, eu estou terminando um serviço, mas vou deixar para terminar aquele serviço no sábado, porque o patrão chega e acerta comigo, minha esposa. Contudo, irmão, liguei para o patrão e ele marcou que de 3 horas ia estar lá. Saí de manhã para terminar o serviço, para poder receber, deixei minha despensa vazia, fui em jejum, sem alimento nenhum, irmãos, e parti para aquela cidade. Quando foi chegando 3 horas, o patrão me ligou e disse: olha, seu Antônio, eu não consigo chegar hoje, porque estou com compromisso aqui em São Paulo e não dá para ir hoje. Irmão, naquela hora, claro, a tristeza bateu, e resumindo, irmãos, eu retornei de volta, irmão. Aleluia, eu peguei aquela estrada, muitos irmãos aqui conhecem, que vai de Biúna, irmão, de Biúna a Sorocaba, é uma estrada que vai por dentro, por Votorantim. Irmão, peguei aquela estrada, irmão, quando cheguei na metade do caminho, irmão, o carro deu aquele tranco e parou. Não tinha dúvida que o carro tinha acabado o combustível, irmãos. E eu tinha na época um culto de coleta para atender num bairro da onde eu morava, é 28 quilômetros, irmãos. E ali, louvado seja Deus, irmão, fiquei naquela estrada, passava aqueles carros em alta velocidade. Irmãos, eu não tive vergonha de dar com a mão, pedir ajuda. Irmão, dado momento eu comecei a descer uma rampinha que tinha ali daquela rodovia para orar. Já tinha orado umas 4, 5, 6 vezes, irmão. Saía para a rodovia, irmão, quando eu percebi já começou a escurecer, irmão. E eu em aflição ali por causa do culto, e também estava passando muita fome também, irmãos. Dava aquela fome, aquela gastura, como diz o nortista, irmão. E ali, louvado seja de um dado momento, eu descendo para lá e para cá para orar,
eu observei, irmão, que ali naquela rampinha tinha um pé de goiaba, irmão, um pé de goiaba que no nível da rodovia ele dava na copa, irmão, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nessa altura, no mês de junho, aquelas folhas secas por causa do frio, porque Ibiúna é um lugar muito frio, irmãos, e ali louvado seja Deus, olhei para aquela goiaba e disse, ó goiaba, bem que você podia, aleluia, criar um fruto para mim comer, que eu estou com fome. Irmão, quando eu falei essas palavras, o Senhor começou a visitar minha alma com a promessa do Espírito Santo. Eu senti o poder de Deus em mim, irmão, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor falou no meu coração, meu servo, profetiza agora para esse pé de goiaba, mediante a tua fé, eu vou fazer um milagre, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Deus sabe porque manda contar esse testemunho, irmão. Muitos milagres Deus fez na minha vida, mas hoje Deus quer aumentar a fé deste povo. Alguém precisa de fé para atravessar os dias difíceis que você está enfrentando. Lembra-te de uma coisa, que o Deus que operou no passado é o Deus do presente na nossa vida, irmão. E ali, irmão, olhei para aquele pé de goiaba, Deus pôs fé no meu coração e Deus me deu essas palavras: pé de goiaba, ouvi a voz do Senhor teu Deus que fala na boca deste homem. Sabe, pé de goiaba, eu sou o filho do Deus vivo, o Deus que fez com que, por certo, um passarinho ele soltasse essa semente aí, e o Deus que fez nascer, bendito é o nome do Senhor, te fez você crescer. Olha, eu sou, além de ser filho de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo, e eu estou com fome. Eu quero que você produza um fruto agora, em nome de Jesus Cristo. Irmandade, Deus fez esta obra na minha vida, aleluia, nas alturas. Eu creio de alma, irmão, porque eu contemplei que esses olhos, olhei e fixei os olhos para um galho daquele pé de goiaba, e comecei a ver nascer uma florzinha muito pequena. Bendito é o nome do Senhor. Comecei, irmão, a observar um fruto saiu no meio daquela florzinha, irmão, e começou a crescer uma goiaba na minha frente. Bendito é o nome do Senhor, irmão, a goiaba bem grande, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu chorava, Deus visitava e sapateava naquele lugar. Eu peguei aquela goiaba, irmão, comi até hoje. Nunca comi uma goiaba tão doce, tão gostosa, como foi aquela goiaba, irmão. Aleluia, nas alturas, ali dobrei meu joelho, agradeci a Deus. Quando saí para subir para a rodovia, irmão, vi um carro em alta velocidade. Passou por mim lá na frente, ele parou, veio de ré e falou para mim: irmão, não minta ao Espírito Santo, o irmão é ungido de Deus, atende a obra de Deus. Eu falei: por misericórdia de Deus, atendo a obra de Deus. Ele falou: irmão, eu estava indo para São Paulo, pela Raposo Tavares, o Senhor falou comigo: olha, vai para o Votorantim, pega a estrada de Ibiúna, que tem um servo meu em aflição, com carros quebrados na estrada. Irmão, e para você crer, disse ele, eu já liguei para o guincho está a caminho. Irmão, entra no meu carro e não se preocupa com nada. Entrei no carro dele, irmão, bendito é o nome do Senhor. Cheguei em casa, glória ao nome do Senhor, minha família orando, bendito é o nome do Senhor, o dia inteiro sem alimento. Eu estava saciado pelaquela goiaba, bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, quando eu fui socorrido para ir na minha casa, irmão, ali, bendito é o nome do Senhor, e cheguei na minha casa, já era 7h20, irmão. Eu tinha que atender um culto de 7h30, a 26 quilômetros para frente.
servo de Deus falou: irmão, infelizmente eu não vou poder te levar na igreja, porque eu tenho um compromisso e não posso chegar muito atrasado. Eu falei: meu irmão, Deus que te abençoe. Ele foi embora, agradeci a ele, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. E estava um servo de Deus em casa, ali, como diz um caipira, eu fiz uma meia sola, irmão, praticamente só troquei de roupa, aleluia, molhei o cabelo, aleluia. Minha esposa falou: Antônio, o que é que você vai fazer de pé para o bairro do Rosarial, Antônio? Falta 2 minutos para o culto começar. Eu falei: irmã Maria, eu fiz um compromisso de atender o culto hoje, nem que eu chegue, aleluia, nas alturas, no amém, no término do culto, mas eu vou cumprir a minha missão que Deus determinou para mim. Irmão, esta obra é para quem crê, irmão, é outro milagre. Eu só me lembro de uma coisa, irmão, que eu saí, aleluia, nas alturas, no portão da minha casa, dei alguns passos, irmão, bendito é o nome do Senhor, irmão. Quando pensei que não, irmão, eu já estava na porta da igreja, glória ao nome do Senhor. Cheguei na porta da igreja, um silêncio muito grande, o inimigo soprou no meu ouvido: você vai passar vergonha, o culto já acabou, é hora de chegar no culto. Eu falei para ele: sai-te, Satanás, eu estou na casa do meu pai, nem que seja para beber água e saudar a irmandade, assim eu findarei com o meu compromisso, com a minha missão. Irmão, cheguei, irmão, no corredor, fui direto para o banheiro, vi a irmandade tudo sentado nos bancos, irmão, um silêncio, bendito é o nome do Senhor. E quando passei nos corredores, a irmandade dava glória a Deus, irmão, porque estava me esperando. Quando eu olhei para o relógio, era 7:30 da noite, bendito é o nome do Senhor. Não sei, irmão, o que aconteceu. Eu creio que o carro mais veloz da terra não fazia em 2 minutos, irmão, 26 quilômetros no estrada de terra, e eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Glória a Deus, é o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus que nos chamou dessa graça maravilhosa. Se você está pensando que vai ficar envergonhada e confundida, creia que Deus que teve na minha vida naquele tempo, e está na minha vida de hoje, está na tua vida também. Não importa o que você está passando, irmão, é um caminho de fé. Nós temos que crer que Deus é por nós, irmão, e quem será contra nós, irmão? Foi o que o Senhor pediu para mim contar nesta noite, irmão. Somente para Ele ser glorificado. Muitas obras nesse ministério, irmão. Chegou uma irmãzinha, falou para mim: irmão Antônio, aleluia, o que é que você vê nesta menina? A menina estava no colo dela. Eu falei: irmã Roberta, eu não vejo nada, é uma menina muito bonita que a irmã tem. O irmão sabia que essa menina não anda, e segundo a medicina ela não vai andar. Eu falei: irmã Roberta, eu conheço um Deus que tem poder para fazer a tua filha andar, e conheço um remédio que é muito bom para curar a tua filha. Ela falou: irmão, me diga que remédio é esse. Eu falei: irmã, é a oração com unção. Bendito é o nome. Ah, mas é a unção, irmão. Então unge minha filha agora. Eu falei: não, irmão, vamos deixar para o culto que vem. A irmã está congregando a primeira vez, assim a irmã vem mais uma vez, eu vou ter a certeza que a irmã vai voltar aqui. Irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, e quando foi no culto seguinte, ela falou: olha aqui, irmão, eu trouxe a minha filha. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Estava lá um servo de Deus, ali da região de Sorocaba, nosso irmão Daí, cooperador. Irmão, pedi para ele orar, e eu fiz a unção na
criança, irmão, como um servo inútil. Um dia aquela criança, irmão, foi para a sua casa, irmão, bendito é o nome do Senhor, numa sexta-feira, e no domingo, irmão, a irmã, como sempre, levantava, fazia o café da criança, levava na cama para a criança, e naquele dia, irmão, ela foi levar o café para a criança na cama, e a criança não estava na cama, ela ficou preocupada. Quando ela abriu a porta do quintal, a menina estava correndo. Bendito é o nome santo do Senhor. E a obra maior que Deus fez, irmão, foi na sexta-feira seguinte, onde o Senhor chamou a irmã Roberta nas águas do santo batismo, e na outra semana chamou o esposo dela, que era muito contra esta obra, e hoje ela está estudando a música, o esposo dela também, e Deus está sendo glorificado. Desejo levar as vossas saudações para saudar a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Teremos mais 2 irmãos para testemunhar e vamos encerrar a liberdade. Em seguida, o nosso irmão Eliezer, ancião de Araras, no interior de São Paulo também. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite pela preparação de estar junto de vós. Eu rendo graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, a maior delas ter nos chamado na sua graça e nos conservado até o presente momento. Eu dou graças a Deus, irmãos, que muitas obras o Senhor fez. Estava sentado no banco, vendo as obras que os irmãos contavam. Irmãos, e tantas obras que eu pensei, mas o Senhor me trouxe uma adiante. Eu dou graças a Deus, irmãos, que há pouco tempo atrás estava eu ali no trabalho e a minha esposa me mandou, irmãos, uma mensagem falando para mim, irmãos, que na nossa casa tinha um pouco de arroz no fundo do pote, o feijão tinha acabado, não tinha mais mistura, e nem o papel higiênico tinha na nossa casa, irmãos, e não tínhamos dinheiro. Irmãos, e naquele momento as lágrimas desceram, e eu falei, irmãos, para o Senhor, falei, Senhor, quando eu estava no mundo, parece que tudo era mais fácil, tinha os melhores carros, irmãos, e quando eu comecei a congregar nessa obra, quando eu chegava, irmãos, os irmãos são testemunha aqui, quando eu chegava nas reuniões, nos cultos que congregávamos em outra cidade, o melhor carro parado era o nosso, olhava no nosso braço, o melhor relógio era o nosso. Irmãos, e tudo aquilo se passou por uma palavra que o Senhor Deus enviou na cidade de Limeira. Ele falou para nós que para nós servirmos a Ele de corpo e alma, e para saber que era Deus que estava na nossa vida, tudo que tínhamos conquistado, o Senhor ia tirar, para que nós verdadeiramente servíamos ao Senhor. Irmãos, e na nossa cidade pregava a palavra de benção que o Senhor preparava, e eu me encontrava naquela situação, irmãos. Sentei num banco, eu falei, Senhor, eu nunca passei por isso na minha vida, eu não tenho um centavo no bolso, eu nunca imaginei que a fome ia passar dentro da minha casa. Irmãos, eu dou graças a Deus que falei, irmãos, me humilhei na presença de Deus, 5 minutos, irmãos, o meu celular tocou e alguém falou, Eliezer, está precisando de alguma coisa na tua casa? Falei, não estou precisando de nada. Está precisando de alguma coisa na tua casa? Falei, não estou precisando de nada. Está precisando porque o Senhor está colocando aflição no meu coração. Bendito é o nome do Senhor. Eu falei, olha, se Deus colocou aflição no teu coração, faz aquilo que o Senhor te mandou fazer. Irmãos, eu dou graças a Deus que isso era por volta de 11 horas, quando foi 1h da tarde de um sábado, no mesmo dia, eu cheguei na minha casa, o telefone tocou para mim descer, pegar, irmãos, aquilo que Deus tinha preparado. E quando o porta-mala daquele carro abriu, irmãos, eu só lembro de ter visto 4 coisas. O arroz, o feijão, a mistura e um fardo de papel higiênico o Senhor preparou. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, por fim, o que eu tenho para agradecer a Deus é que da onde nós não esperamos e da onde nós achamos que não tem condição, o Senhor prepara na nossa vida. Dou graças a Deus, irmãos. Convido os irmãos para congregar conosco em Araras. E tenho certeza que serão bem recebidos como nós somos aqui também. Peço que oreis a Deus por nós, por tudo, Deus seja louvado.
Nosso irmão Adriel é ancião de Campinas e Hortolândia e região, aqui no interior de São Paulo também. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Também quero agradecer a Deus nessa noite, um dia maravilhoso, ao qual o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo e tem me conservado até o presente momento na sua presença. Agradeço a Deus que com a idade de 15 anos o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Logo depois, o Senhor me batizou com a promessa do Espírito Santo. Numa visão muito bonita. Eu tinha muito desejo de ser selado com a promessa. E eu sempre estava nas busca dos dons, nos cultos. Mas o Senhor não me batizava. Chegava na hora do culto, que Deus começava a visitar a igreja. Eu até abria meus olhos para contemplar Deus visitando os irmãos, que eu achava muito bonito. Mas o Senhor não me batizava com a promessa. E uma certa feita, fui deitar para me descansar. E quando eu deitei, o Senhor me arrebatou da minha cama, irmãos. E me levou dentro de uma igreja. Levou dentro de uma igreja vazia. E quando eu me vi dentro daquela igreja, eu me perguntei para mim, Senhor, o que eu estou fazendo dentro dessa igreja? Mas quando eu me dei conta, eu olhei para o corredor e eu vi que um varão muito alto, que entrava dentro da igreja, ele não andava, ele pairava, glória a Deus, com as vestes compridas, azul clara. E ele veio na minha direção, meus olhos ficaram fixados nele. E quando ele veio vindo, ele passou direto, eu estava sentado bem aqui na frente, assim, no banco do lado, na lateral, como os nossos irmãos estão. E ele veio na frente do púlpito, e ele chegou no púlpito aqui, ele pegou a cadeira do púlpito, essa cadeira que fica em cima, colocou na minha frente, depois voltou, foi no púlpito, debaixo da mesa ele pegou a Bíblia, chegou na minha frente, ele se assentou na minha frente. Quando ele abriu a Bíblia na minha frente, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. E eu estou até hoje falando e tem sido uma alavanca na minha vida. Eu agradeço a Deus que o tempo se passou, quando Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, chamou mais 3 irmãos meus, mas o tempo foi passando e uns motivos ou outros, pararam de congregar e ficaram bastante tempo sem congregar. Então, eu estava sempre reunido com os meus irmãos e a nossa alegria está sempre congregando junto, uma tristeza entrou dentro do meu coração, mas eu agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor preparou desse ministério se abrir e eu vim conhecer e o Senhor confirmou a minha vinda para cá, já vai fazer 8 anos, e eu agradeço a Deus, irmãos, que na minha vinda para cá o Senhor trouxe toda a minha família de volta para congregar. Glória a Deus, eu agradeço a Deus que minha irmã mais nova, fazia muito tempo que ela não tomava a Santa Ceia, e fazia mais ou menos uns 10 anos que ela não tomava a Santa Ceia. E quando ela voltou para congregar na Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que ela veio tomar, assim que ela voltou, que ela ajoelhou na frente ali para tomar, que o irmão chegou para dar o cálice e o pão para ela, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo ali também. Isso é motivo de eu agradecer o nome de Deus. Agradeço a Deus que a minha irmã também começou a tocar na casa do Senhor, a minha mãe voltou a congregar. Isso é minha alegria, irmãos, é meu contentamento, a qual o Senhor está operando na minha vida, na minha família, para o nome dele ser glorificado. Eu agradeço a Deus que esses dias atrás, Deus preparou, Deus está atendendo um batismo ali, um batismo especial, e nesse batismo especial, o Senhor deu a graça de atender, fizemos um batismo muito bonito, e logo depois, deu mais ou menos uns 3 dias, Deus recolheu esse nosso irmão o reino da glória de Deus. Estava bem debilitadinho. Eu agradeço a Deus, irmãos, que depois de uns 2 dias mais ou menos que eu tinha feito o batismo para esse nosso irmão, o qual o Senhor já recolheu, uma enfermidade muito grande me tomou meu corpo. Fui no médico para ver o que era, uma febre de 39,6, e nada os médicos achavam. Fizeram os exames que precisava fazer, do Covid, outros exames, viram, estava tudo normal. E um dia no meu trabalho, cumprindo com a missão no trabalho, eu perguntei para o Senhor com lágrimas nos olhos, disse, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Glória a Deus, o Senhor falou no dentro do meu coração, sofra, meu filho, aleluia, você está sofrendo porque você está fazendo a minha vontade. E eu falei para o Senhor, se é para sofrer, fazendo a tua vontade, eu sofro dando glória ao teu nome. Glória a Deus, eu agradeço a Deus que segunda-feira Deus preparou também, nós estávamos fazendo uma visita na casa do irmão, de uma família, e na casa desse irmão, que nós chegamos lá, nós fomos fazer uma oração para ele.
E em visita, irmãos, nós nunca sabemos que nós vamos encontrar na casa, então nós temos que estar sempre em comunhão, mas graças a Deus, Deus preparou companheiros valentes para nos acompanhar. E quando nós chegamos ali na casa, nós começamos a conversar com o casal, e foi conversando, depois nós cantamos 3 hinos, alguns hinos, depois nós fomos fazer oração, e naquela oração, nós fomos fazer oração para aquele rapaz, para aquele dono da casa que estava ali, e quando nós fomos fazer oração para ele, que colocamos a mão na cabeça dele para fazer oração, o espírito maligno tomou ele começou a se contorcer, e depois caiu ali no sofá, e Deus dava a graça de expulsar, e naquele caso, irmãos, eram legiões de demônios que possuía aquele homem, com o espírito da bebida e tantos outros vícios que ele tinha, e ele caía, e Deus dava a graça de expulsar, e de repente voltava de novo, e foi uma batalha de 10 minutos mais ou menos, e chegou a um ponto, irmãos, que o Senhor veio com a tua glória ali, e expulsou aquele espírito daquele homem, e quando ele veio a si, glória a Deus, ele olhou para mim e disse: irmão, o adversário está muito furioso contigo. Por dentro de mim, eu dei risada, eu sorri, eu falei: glória a Deus, né, que o adversário está furioso comigo, é sinal que eu estou no caminho certo. O ruim é se o adversário estivesse feliz comigo, né, irmãos? Então isso é motivo de eu estar glorificando o nome de Deus. Quando tudo se cessou, nós começamos a conversar, e naquela conversa a esposa dele pediu batismo, e amanhã nós vamos estar fazendo o batismo dela. Ele era parado, né, da outra igreja, graças a Deus está voltando também, sexta-feira, hoje é sábado, ontem ele já congregou com nós, amanhã nós fazemos o batismo da esposa dele, e mais um irmão que teve uma revelação, que nós estávamos fazendo o batismo dele, nós sempre falando da palavra para ele, e hoje eu fui lá, estive na casa dele, e ele falou que ligou para a filha dele, a filha dele falou que já estava no tempo dele, já tinha chegado de descer as águas. E antes disso ele contou um sonho que nós estávamos fazendo o batismo dele. Era duro de coração, mas não tem coração duro que Deus não amolece. Quando Deus tem obra, Ele opera e o nome dele é glorificado. São muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, e eu só tenho que agradecer o nome de Deus também. Irmãos, para encerrar, tenho os meus dois irmãos mais velhos. Certa feita nós fazendo uma visita, eu mais um companheiro nosso lá da cidade de Hortolândia, nós fomos à casa dos nossos irmãos, e eles tinham mais meio que receio de nós, eles congregavam em outra denominação, e alguma coisa fazia com que foi criada uma barreira entre nós. Mas eu agradeço a Deus que nós fomos fazer uma visita material para eles, e conversa vai, conversa vem, e naquela conversa, Deus começou a aparecer com a glória dele. E o meu irmão chegou o horário dele buscar a esposa dele no serviço, e ele falou: olha, Adriel, eu tenho 10 minutinhos que eu tenho que buscar minha esposa, eu vou pedir para vocês orar, mas faz uma oração bem rápida. Eu falei: tá bom, irmão, nós vamos fazer uma oração bem rápida. Dobramos o nosso joelho, 2 minutos Deus batizou os dois com a promessa. Glória a Deus. Libertou aquela barreira, aquele muro que tinha entre nós, foi, glória a Deus, destruído, já congregou com nós, e nós estamos glorificando o nome de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, levo a saudação de todos os irmãos para saudar todos lá com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, há outros irmãos também que gostariam de agradecer ao Senhor. Há irmãos que vão repousar na igreja, estarão congregando conosco amanhã, e o Senhor dará a graça de Ele contar as obras e maravilhas que tem feito na vida dele e da irmandade também que com eles congregam. Aos que não estiveram testemunhando, que não estarão conosco amanhã, nós desejamos que os irmãos sejam portadores das nossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Vamos, irmãos, cantar o hino 360. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos do ministério em especial, temos certeza que todos os irmãos hoje têm a palavra, porque o Senhor revela a todos nós que somos do ministério e toda a irmandade também o Senhor pode dar a palavra. Mas ao avançar das horas, se os irmãos me permitem, queria convidar a todos os irmãos a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória ao Senhor, aleluia. Se os irmãos se sentirem, que possamos ficar todos em pé para a leitura da palavra. Livro de Gálatas, no capítulo 2. Livro de Gálatas, no capítulo 2, vamos dar início, amados irmãos, no verso 13. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham pela internet, este culto, de fato, nós já estamos, irmãos, temos certeza que a cada um que entrou nesta noite, nessa congregação, a cada irmão que acessou os nossos canais no YouTube, no Facebook, já receberam um sinal de Deus. Porque o Senhor hoje tem despertado os teus servos para contar obras de milagre, obras de maravilha. Seja a tua causa do tamanho que for, hoje você ouviu que o Senhor ainda opera milagres. E se operou na vida desses filhos que o Senhor tem separado para o ministério, o Senhor também operará na tua causa, também operará no meio do seio da tua família. E vemos aqui, amados irmãos, a história aqui narrada aos Gálatas do apóstolo Paulo. Próprio Paulo, um milagre. O grande perseguidor, um homem que matava
os cristãos, que perseguia os cristãos, que ele saía com 3 soldados, eles iam em 4 pessoas, iam perseguindo a igreja. E os relatos são de que onde eles passavam, as igrejas iam se esvaziando para que não fossem mortos. Os irmãos vejam que poderia muito facilmente que eles lutassem, combatessem contra esta situação, mas o que aconteceu foi que ele foi destruindo a igreja por onde ele passava. Será, irmãos, que nesta noite tem alguém aqui entre nós que destruíram o teu sonho, que destruíram os teus planos? Vamos lembrar do que aconteceu com Paulo. Paulo, no caminho da perseguição, no caminho de matar, na missão de derrubar aquele novo caminho que eram os cristãos, que era o Evangelho, que é a novidade, o Senhor, o próprio Cristo, apareceu para ele no caminho de Damasco e transformou o perseguidor em uma ovelha. Transformou o perseguidor, aquele que matava para defender a lei, em um discípulo. Transformou ele com o tempo num apóstolo. A igreja não acreditou. Os apóstolos não acreditaram. E ele foi levado para um exílio de anos. Não é isso, irmão Tiago? Ficou 14 anos exilhado, até que ele fosse resgatado para uma obra na terra. Irmãos, Deus fez com o maior perseguidor. O Senhor transformou o maior perseguidor em um servo, em uma ovelha. Colocou palavra de vida eterna na boca dele e o perseguidor virou perseguido. Estamos nós preparados, irmãos, para abraçar os perseguidores? Estamos nós preparados para abraçar aqueles que te perseguem, aqueles que parece que estão tirando a tua benção? Porque o Senhor, nem que seja para converter o perseguidor, mas o Senhor colocará paz no teu caminho, irmãos. O Senhor colocará paz no teu ministério, o Senhor colocará paz nos seus termos, porque quando o Senhor chega, Ele muda até a natureza do perseguidor. E a palavra que nós vemos hoje, irmãos, é um encontro entre Paulo, narrado aqui, o encontro de Paulo e de Pedro. Porque Pedro, que foi escolhido por Cristo, mas ele tinha um evangelho mais duro, ele tinha um evangelho somente aos judeus. E quando ele começou a igreja crescer, ele queria que todos ficassem igual aos judeus. E Paulo, pregando aos gentios, liberava eles do jugo da lei, porque é pela fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor hoje para nós, irmãos, para quem recebe essa palavra, seja onde quer que você esteja, é um convite. Se liberte da lei, meu irmão. Se liberte do jugo, se liberte de muita restrição. Abrace os teus irmãos, abrace a tua família, abrace os caídos, abrace a tua igreja. O Senhor quer fazer uma igreja forte, o Senhor quer fazer uma igreja grande. Temos tantos exemplos, irmãos, de igrejas que conhecemos que é só jugo, que é só pancada, que é só destruição, nada pode, nada vai, nada vale, os milagres não valem, os milagres não podem acontecer. Você está preparado para receber o milagre na tua casa? Glória ao nome santo do Senhor. Chega, irmão, chega de buscar pelos costumes que nos afastam de Cristo. Chega de buscar, irmãos, os costumes que nos afastam da graça do Filho de Deus. O Senhor veio, Ele curou quem era doente. Ele exaltou a cabeça de quem pecava. Ele levantou a cabeça da prostituta. Tem misericórdia no meio de nós, amados irmãos. Tem misericórdia não no discurso. Tem misericórdia no nosso coração.
Tem misericórdia preparada dentro de nós, irmãos, para abraçarmos aquele que o mundo rejeitou. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. A palavra do Senhor hoje vem nesta direção para encontrar o teu coração. Que possamos estar preparados, não para julgar, não para afastar, não para falar que não pode, mas que seja bem-vindo todos aqueles que procuram a misericórdia do nosso Deus, irmãos. A palavra do Senhor para nós é essa. Houve um grande confronto, porque Paulo passou, deu o testemunho do caminho, e quando ele menos esperava, haviam os doutores, os mestres, que por onde ele passou pregando misericórdia, eles vieram atrás pregando a lei. Que hoje o Senhor nos liberte da lei. Que onde passaram pregando lei, você passe atrás pregando a misericórdia do Filho de Deus. Que onde nós passarmos, as irmãs, as famílias aqui congregadas, as famílias que estão nos assistindo nesse momento, que onde nós passarmos, possamos ter cheiro de azeite, possamos ter cheiro de misericórdia, possamos ter cheiros de milagre. Quando o irmão fala, conta o milagre, nós damos glória, bendizemos o nome de nosso Deus, porque fez na vida deles, fez na nossa vida e fará na tua vida também. Hoje é dia de você não fazer um teste com Deus, porque quem somos nós para desafiarmos o Senhor? Mas hoje é dia de você pegar na veste de Cristo e falar: Senhor, fez na vida deles, faz na minha vida também, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Não há tempo, irmãos, não há condição, minhas irmãs, não há dia, não há hora para afastarmos aqueles que buscam misericórdia. Se na tua casa há aquele que foi de alguma maneira afastado, se há na tua casa, na casa daqueles que nos acompanham pela internet, alguém que de alguma maneira falaram que você não podia, porque você não tinha os predicados, porque você não tinha as vestes, porque você não falava igual um servo de Deus, irmãos, Cristo veio para salvar, não para criar uma igreja perfeita. A igreja perfeita é aquela que vem todo mundo, aquela que vem o caído, o manco, o aleijado, o sujo, aquela que vem pecador. Essa é a igreja perfeita. Nós não estamos aqui pregando que nós somos a igreja que vai levar Jesus para os céus. Nós estamos aqui pregando que Jesus Cristo já separou um lugar para a exaltação enquanto você vive e preparou um lugar para a redenção da tua alma. Amados irmãos, irmãs, recebamos a palavra, recebamos a misericórdia do nosso Deus. O tempo já foi, o culto ainda não terminou, ainda há tempo de você alcançar e pegar nas vestes de Cristo e que possamos crer, que possamos entender que nós não estamos aqui para dar exemplo, nós estamos aqui para encaminharmos, para abraçarmos, para estarmos juntos, irmãos, que seja na biqueira, que seja no centro de reabilitação, que seja num presídio, onde Deus te mandar ir, vai. Os sinais te acompanharão. Que você possa entrar numa casa que não é de crente, porque nós não estamos aqui para os crentes, nós estamos aqui para aqueles que precisam da misericórdia de Deus, que você possa entrar num lar destruído e que você possa deixar uma benção naquele lar, que quando você sair, mudou. Não é isso, irmão Rodrigo? Quantos exemplos nós temos? Que o Senhor transforma os lares, que o Senhor transforma as vidas. Será que nós temos fé para abraçar essa palavra, meus irmãos? Será que nós temos fé para abraçar essa palavra? O Senhor hoje mostrou, você ouviu, que Deus faz milagre. Deus não conserta o sapato,
Deus dá o sapato novo. Deus não dá uma remediação no câncer. O Senhor manda o anjo e decreta, está liberto, no nome de Jesus. O Senhor pega aquele que está afastado um do outro, por causa de uma lei, por causa de uma liturgia, por causa de um jugo, e batiza com a promessa do Espírito Santo. Você crê nessas coisas? A árvore que não estava no tempo de dar o fruto, por causa de um justo, ela dá fruto na hora. Será que nós já não vimos isso na Bíblia? Será que Deus parou de operar os milagres, irmão Andriel? Não, Ele operou, opera e vai continuar operando nas nossas vidas, irmãos. O Senhor curou câncer aqui também no Alphaville. O Senhor também, irmãos, mandou uma nota de R$100 no para-brisa de uma serva de Deus quando ela precisava. Os irmãos creem nessas coisas? Se nós não cremos, estamos no lugar errado, irmãos. Porque aqui nós cremos no impossível. E pelo impossível te convido, fique em comunhão na hora que buscarmos o Senhor, em agradecimento, porque o Senhor pode selar a tua alma com a promessa. O Senhor pode tirar a tua enfermidade com raiz e tudo. Nós cremos no Deus do impossível, mas nós não estamos aqui para afastar, nós estamos aqui para abraçar. Vinde todos, porque o Senhor quer salvar todos nessa noite. O Senhor quer salvar todos no ano de 2021. O Senhor quer salvar todo nessa década que estamos entrando. Chega, irmão, chega, que eu sou o exemplo, tem que ser igual eu, tem que usar a roupa que eu visto, tem que usar o cabelo do jeito que aquela irmã veste. Chega, irmão, sejamos libertos. Isso nos afastou de Cristo, isso nos afastou da misericórdia. Quantos corações, quantas mentes, quantos corpos, quantos irmãos, quantos projetos interrompidos há entre nós também. Pessoas que foram interrompido o plano da misericórdia na tua vida por causa de uma liturgia. Irmão, hoje o Senhor fala, está restabelecido todos os planos na tua vida e haverá cumprimento de palavra. Chega de promessa, viva a novidade de Jesus Cristo na tua vida. Recebamos essa palavra, meus irmãos, que o Senhor possa operar grandiosamente, não por quem prega, mas pelo quem enviou a palavra, trabalhando no teu coração, na tua mente, transformando, e que você possa alcançar os planos, os projetos, as soluções, a exaltação que você tanto espera. É Cristo quem faz. Irmão Antônio, foi o irmão que fez a goiaba brotar? Ou foi o Espírito Santo? Irmão Adriel, os irmãos que estavam afastados, que não conseguiam olhar para você, foi você que selou eles ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo trabalhou, trabalha e trabalhará ainda esta noite no meio de nós. Recebamos essa palavra e por tudo, por nós, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Rodrigo. Irmão que sabe. Então, depois da oração. Em comunhão, irmãos, buscamos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. E anciãozada, vocês precisam vir fazer umas vigílias com nós aqui em São Paulo. Vocês estão desanimados demais. Deus me defenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Crente faz calo no joelho, né? Na língua. Glória a Deus nas alturas. O ministério é o primeiro que tem que dar exemplo, irmão. Comunhão. Culto passou um pouquinho do horário, já está tudo abrindo a boca. Dá glória a Deus, irmão. Uma igreja, um ministério fraco vai formar uma igreja fraca. Um ministério incrédulo vai formar uma igreja incrédula. A palavra de Deus diz: quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria o povo ensinou. Se tem um crente aqui ainda, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Não tem milagre, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem demoniado liberto, é porque Deus não está trabalhando na tua igreja. Mas se você agarrar nessa palavra essa noite, você vai sair daqui como um tição tirado do fogo. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Senhor, nosso eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer porque nos reunimos essa noite na Tua casa, uns de perto, outros de longe, mas o intuito de todos foi louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, tínhamos marcado essa reunião, mas surgiu esse propósito de ação de graças a Deus. Senhor, como a Tua obra vai bem e todas as coisas em paz, nos reunimos essa noite para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, queiras abençoar a cada um dos Teus servos, dando a cada um o pago, Senhor, pelo esforço de estar aqui junto de nós. Te damos graça pelas obras maravilhosas que ouvimos, pelos hinos que foram cantados e muito mais pela Tua santa palavra que veio falando aos nossos corações. Permita, Deus, que esses homens de Deus, ao retornarem para suas congregações, tenham nos seus lábios a palavra da vida eterna. Senhor, ajuda a incentivar a nossa irmandade a orar, a jejuar, a fazer propósito, a perdoar, a amar. Glória ao nome do Senhor. E que nós não sejamos um antro de fofoca e de briga, mas um povo que marcha rumo a Jerusalém celestial. A Tua obra foi muito combatida, a Tua obra, Senhor, foi muito desprezada, foi muito mal falada, mas nós estamos aqui, bendito Deus, como Paulo, para restituir o culto ao nosso Deus. Faz, Senhor, com que a Tua graça esteja derramada sobre as nossas vidas e que essa Tua boa palavra cumpra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manda a frieza embora das nossas congregações agora. Alá, salamaca, talamasi, andalamaia. Ó Deus, derrama o dom da profecia na boca desses homens de Deus, derrama o dom da cura, Senhor, sobre a mão desses homens de Deus. Dá valentia para ele, quando o diabo, Senhor, latir lá no fundo da igreja, dá a eles palavra de vida eterna. Manda o demônio embora no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, acima de todas essas coisas, guardar a nossa alma para a ressurreição da vida eterna, para termos uma entrada no reino da Tua glória. Abençoa os diáconos, os encarregados da orquestra, os cooperadores e anciães, os cooperadores e jovens, e que todos possam ser tocados por esta Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o novo de Deus está começando nas nossas vidas. É o que pedimos e damos gratidão ao céu, no nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, como de conhecimento de todos, nós temos as necessidades das ofertas. Há entre nós os irmãos que estão congregando, que vieram para a reunião, que nós sabemos que para eles estarem aqui já é um sacrifício vivo. Então, a nós, principalmente a nós, os irmãos que nos visitam também, se assim se sentirem, em frente ao seu banco, tem um envelope, e que você possa colocar a sua oferta nesta noite, mas coloque uma oferta que você sinta. Nós não pedimos quantia, mas Deus sabe quanto você pode, quanto você deve ofertar nessa noite. Há também na portaria os nossos irmãos com a máquina de cartão de crédito e débito para quem puder ou quiser e precisar passar a oferta na máquina. Mas, irmãos, abre o coração. O que você espera de Deus não é coisa pouca. Nós esperamos sempre coisas grandes. Então nós temos que ofertar, nós temos que clamar, nós temos que louvar da mesma maneira que nós esperamos receber do Senhor. Então o irmão, a irmã que precisa passar com máquina pode se dirigir à portaria, e todos nós que viemos preparados, que possamos usar os envelopes que estão aqui para fazer as nossas ofertas. Para que serve a oferta? A oferta é utilizada para benefício da própria irmandade.
atendimento dos necessitados, atendimento daqueles que precisam ser atendidos, independente se são da nossa igreja ou não, aonde Deus desperta o coração dos servos de Deus, eles são atendidos, roupas, calçados, roupa de cobertor, também, irmãos, na manutenção dos templos, na construção de novas casas de oração, no ajudar, irmãos, na prestação, na reforma, enfim, no atendimento da igreja. Não temos o que falar dessa irmandade. Já falamos isso ontem, não é isso, irmão Rodrigo? Não temos o que falar dessa irmandade que tem muito ajudado a obra de Deus, mas não deixamos de pedir, de frisar, porque as necessidades também não diminuem. Na verdade, Mondrião? Então, o irmão, a irmã que veio preparado, estão todos preparados quem vai ofertar nessa noite? Estão todos preparados? Vamos agradecer a oferta então, irmãos? Senhor, te agradecemos pela oferta que tu tens nos preparado. Senhor, permita que o uso dessa oferta seja em benefício da tua obra, que onde for usadas ofertas do teu povo nessa noite, possa ser usado também com alegria e deixando sempre uma palavra de paz, de esperança e de misericórdia. Aos nossos irmãos e irmãs que, desejando ofertar, não tiveram condições nessa noite, nós te pedimos, abra o céu, Senhor. Abra os céus e dispensa das tuas misericórdias e das tuas bênçãos sobre todos nós. É o que te pedimos, te agradecemos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pede um hino para nós. 58. Vamos cantar, amados irmãos, o hino 58. Os irmãos passarão recolhendo as ofertas da Irmandade. Igual
Glória a Deus, glória ao Senhor. Ao final do culto, irmãos, iremos fazer o nosso círculo de oração, que é um clamor que fazemos pela irmandade que está presente e também pelos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Há entre nós algum irmão, alguma irmã que precisa que o Senhor apareça na tua vida hoje? Levanta a mão, por favor. Vem à frente, irmãos. Vem na frente em comunhão. Vem à frente, irmãos. Pode vir à frente. Quem precisa que o Senhor apareça na tua vida, pode vir à frente. Glória ao Senhor. Não tema. O que você busca, o Senhor pode fazer ainda hoje na tua vida. Glória, não pode ficar em comunhão, irmãos. Pode dar glória a Deus. A igreja está em paz, ninguém precisa de um milagre. Glória a Deus. Se você precisa de um milagre, vem para frente, irmão. Corre que a misericórdia é hoje na tua vida. Glória a Deus. Não tenha medo. O Senhor vai passar aqui entre nós ainda hoje, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Há algum irmão, alguma irmã que tem alguma maldição na tua vida, que alguém falou que você não conseguiria alcançar alguma obra, alguma libertação. Se tem alguma maldição na tua vida, vem para frente, irmão. Vem para frente que o Senhor vai quebrar a maldição hoje na tua vida. Irmãos, estão todos em paz? Está tudo bem na tua vida? Você não está esperando nenhum milagre hoje acontecer com você? Estão todos em paz? Se você precisa, vem para frente sem medo. Vem para frente, é Jesus Cristo quem opera, não somos nós. É o Deus que você serve. Aquela lágrima que você derrama no teu travesseiro é hoje, o Senhor quer fazer hoje na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Nessa noite também apresentaremos e oraremos por Solange, Ingrid, Leia, Tatiane, Jailma, Maria, Evelyn, Elaine, Mercedes, Leia, Eliacir, Ivonete, Ronaldo, Gabriela, Vivian, Neuza, Josineide, Jeová, Marta, Juliana, Senira, Maria, Lúcia, Juliana, Neuza, Silvia, Eunice, Neuza, Ana, Regina, Elaine, Vera, Giovana, Paula, Rosimar, Geninha, Salete, Eronildes, Vitor, Edna, Lourdes, Gabriela e Márcia, Ivone, Ana, Hilda, Erivânia, Pedro, Márcia, Denise, Raquel, Francisca, Ana, Kilza, Neide, Leonor, Dirce, Elaine, Aixa, Vitor, Hugo, Nicolas, Sidney, Lucas, Gabriel, Flávia, Miguel, Vitória, Denner, Beatriz, Carlos, Rafael, Gabriel, Maria, Bruno, Mara, Jane, Evaristo, Lili, Neuza, Lídia, Liduane, Valdete, Maria, Wagner, Maria, Lorena, Alice, Valentina, Luciana, Neuza, Rosana, Rubens, Dirce, Marielza, Isabel, Bernadette, Luzia, Elisângela, Roberto, Daniela, Marcos, Cida, Marcos, Isnardi, Vera Lúcia, Sônia, Maria Garcia, Mateus Souza, Lucineide, Gabriela, Rodrigo, Ivonete, Ana, Shirley, Cleusa, Solange, Lívia, Lúcia, Ronaldo, Célia, Ivone, Ivonete, Rafael, Amanda, Laura, Rose, Anita, Gabriela, Silvana, Josefa, Dirdes, Laura, Rodrigo, Cristina, Djalma, Daiane, Miguel, Rafael, Luzia, Marcos, Leia e Renilda. 150 nomes. Por que lemos? Porque eles queriam estar aqui na frente também, irmãos. Essas pessoas precisam de milagre. E nós vamos clamar como se elas estivessem aqui. Como se nós tivéssemos em nós a aflição que está no coração deles. Sempre nós deixamos o vídeo fechado. Hoje, peço ao irmão Bruno que deixe o vídeo aqui do púlpito aberto. Nós iremos clamar. Quem que vai ministrar a unção, irmão? Nós dois? Glória a Deus. Enquanto o servo de Deus ora, nós iremos proceder unção aos irmãos que estão à frente. E se você quer vir à frente, corre. Não é eu, não é o irmão Rodrigo. É Jesus quem faz operar na tua vida. Então, irmãos, as irmãs, os irmãos, clamem enquanto o servo de Deus vai orar. Ele apresentará estas necessidades e apresentará as nossas necessidades aqui da igreja. O servo de Deus atende em Santo Amaro, é o irmão que cuida da programação na rádio. Ele faz o Senhor, a missão que o Senhor tem dado a ele, e os milagres acontecem. Até reunião, porque teve milagre no ministério dele, teve.
mas hoje vai ter que ter muita reunião para a gente chamar aqui o caso dos milagres. Irmão crê, irmão Tiago? Então recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, conselhos à sua santa palavra, os conselhos dos testemunhos, as pregações dos testemunhos, a unção que receberemos agora, recebamos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Peço que os irmãos levantem as mãos. Eu estava ali na escada do púlpito e Deus falou meu coração sobre a palavra de quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Glória a Deus, aleluia. Ele baixava cansando, o povo passava a perder. Quem sabe, aleluia, que você está enfrentando é uma batalha, está difícil, mas levanta a tua mão, levanta a tua voz e clama a Deus agora. Clama o sangue do Senhor agora. Levanta a tua mão, meu irmão, levanta a tua mão, minha irmã, fecha teus olhos e fala para Deus, fala: Senhor, passa na minha casa, Pai, passa, Senhor, sobre a minha família, Senhor, passa sobre, Pai, meu filho, sobre a minha filha, sobre a minha esposa, meu marido. Igreja, clame a Deus agora. Quem sabe você está aí na tua casa agora, levanta a tua mão agora e anda sobre a tua casa e fala: Senhor, nessa batalha, Pai, esteja comigo agora, repreendendo a enfermidade, repreendendo os vícios, repreendendo a miséria, repreendendo as dores. Igreja, clame a Deus agora, levanta a tua mão, porque a depressão vai cair por terra, aleluia, as brigas vai cair por terra, confusão vai cair por terra, a porta fechada Deus vai abrir hoje, se você crer. Clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus. Senhor, vai passando com teu poder agora, Pai, de vida em vida, de pessoa em pessoa, Pai, vai passando com teu poder de família em família, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, aonde, Senhor, Pai, há uma enfermidade, há um mal agora, que esse mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, o teu servo está clamando agora, a tua serva está clamando, Pai, enquanto teus filhos vão ungindo, Senhor. Senhor, esses que estão aqui estão recebendo unção, Pai, com óleo no alto da cabeça, mas tem gente agora no quarto, tem gente agora de joelho, tem gente agora na sala, no carro, tem gente agora na boleta do caminhão, tem gente agora, Senhor, na guarita da empresa, Pai, mas está clamando o teu sangue, Senhor. Vai com a tua unção agora, para libertar e repreender todo o mal. Igreja da glória, igreja da glória, da glória, da glória, porque o espírito de confusão está saindo do meio da tua vida, da tua casa. Miséria sai agora, enfermidade sai agora, aleluia, briga sai agora, aleluia. Tem alguém que disse assim: Senhor, até quando o vício vai imperar na minha casa? Até quando a maconha, a cocaína, a bebida alcoólica vai imperar? Hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dar vitória. Da glória, da glória, da glória, da glória. Senhor, passa com teu poder, Pai. Senhor, essa pessoa não nasceu com essa coluna do jeito que está, ela não nasceu com essa enfermidade, com esse tumor, ela não nasceu com este mal, com essa depressão, com a opressão, complexo de inferioridade, vontade de se matar. Em nome de Jesus, espírito contrário do meio da igreja do Senhor, saia em nome do Senhor Jesus. Aleluia, da glória. Tira um minuto para dar glória. Tira um minuto, levanta a tua mão, Moisés. Tu és o Moisés da tua casa. Ancião, levanta a tua mão. Tu és o Moisés daquela igreja. Da glória, da glória. Glória, glória, glória. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi profetizado nesse culto, na boca dos servos de Deus, que o Senhor ia fazer uma obra. Aleluia. Hoje é o último dia da semana, e como essa semana já se encerrou, aleluia, amanhã, daqui a pouquinho, o relógio vira de meia-noite a meia-noite 1. Aleluia, uma nova semana está chegando. O Senhor, se você crê, escreve uma nova história sobre ti e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Te louvamos, Pai, por essa preparação. Te louvamos por cada um que mandou o pedido de oração, Pai. Aqui estão os pedidos, Senhor. Aqui está, Senhor, por enfermidade, tribulação, causa, acidentados, Pai, os que vão viajar ou estão viajando, por família, Senhor. Quantos pedidos por família, Pai. Ah, Senhor, eu não posso ir, Pai, mas o Senhor pode. Senhor, entra agora com o teu poder. Entra agora com a tua glória, Pai. Ah, Senhor. Aleluia. Senhor, esses dias uma mãe me procurou em Santo Amaro e aquilo me chamou a atenção. Uma mulher que tinha posses, uma mulher que tem, aleluia, empresas, aleluia, apartamento de 1 milhão, de 2, de 5 milhões de reais. Mas ela falou uma coisa, irmão Tiago: eu preciso de algo que o meu dinheiro não compra. Aleluia, eu preciso de algo que as minhas posses não compram. Aleluia, e quando ela disse aquilo, comoveu a minha alma, aquilo chamou a atenção do meu coração. E quem sabe tem alguém aqui dentro precisando do que ela precisa. E ela disse: irmão Tiago, ora a Deus para Deus derramar paz na minha casa, ora a Deus para Deus derramar harmonia na minha casa, união na minha casa. Senhor, se tem algum lar em guerra aqui agora, jogue esse espírito contrário por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, entregamos, Senhor, esta igreja, o teu povo, Pai, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Entregamos o ministério, Senhor, entregamos a vida do irmão N, do irmão Rodrigo e a família deles também, Pai. Senhor, cuida de nós, Pai. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado nesta igreja que o Senhor não usa como forma, o Senhor não nos fez tudo igualzinho como o servo de Deus pregou. O Senhor, Pai, usa com formas. Ah, Senhor, o Senhor usa o irmão Rodrigo de uma forma, o irmão N de outra forma, me usa por misericórdia de outra forma, o teu servo de outra forma, mas em tudo o teu nome está sendo glorificado. Aleluia, aleluia. Tira esse segundinho para dar glória, tira, tem alguém olhando pro relógio, mas quando você era do mundo, você não olhava pro relógio, você passava a noite inteira na balada, você passava a noite inteira na noitada. Dá glória ao teu Deus, porque você vai sair daqui de posse da tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Todas essas bênçãos a te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado.